Boa tarde a todos. Quero agradecer mais uma vez o convite. Para mim é sempre uma grande honra poder estar aqui com vocês. O texto a qual eu quero basear a palavra hoje fica em 2 Reis, capítulo 6. O verso 30 em diante, que diz assim: E sucedeu que, ouvindo o rei as palavras desta mulher, rasgou as suas vestes, e ia passando pelo muro, e o povo viu que o rei trazia cilício por dentro sobre a sua carne. E disse: assim me faça Deus, e outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. Amém? Esse texto ele tem uma narrativa um pouco difícil, porque mostra a reação do rei, a situação a qual o seu povo se encontrava. Mas nos momentos mais difíceis e desafiadores, é que nós conseguimos entender qual é o caráter do indivíduo. Todos nós conhecemos aquele filme da Disney muito comum sobre a Branca de Neve. Enquanto a rainha escutava o que ela queria ouvir, o reino estava em paz, a Branca de Neve estava em paz, tudo estava em ordem. No momento que ela ouviu o que ela não queria ouvir, ela se torna uma bruxa, destrói o reino, persegue membros da família. Agora, o que esse rei está aqui, o rei de Israel, está fazendo é cortar o vínculo, revelar o seu caráter. Porque quando as coisas apertam, é que nós conhecemos quem são as pessoas que estão ao nosso lado. Quer ver conhecer alguém? É quando você passa por uma dificuldade financeira do lado dela, para ver se ela não vai te abandonar, ou se ela vai permanecer do seu lado para te apoiar. No momento de dificuldade, se ela vai estar contigo, se ela vai te visitar, vai visitar a sua casa, vai visitar a sua família, ou ela vai fingir que não te conhece. Quando está tudo bem, é muito fácil chamar de amigo, de pai, de irmão, de mãe. Quando está tudo bem, é muito fácil falar que ama. O difícil é falar que ama quando as circunstâncias forem contrárias às nossas vontades. O relacionamento deste rei com Israel, desse rei, com o Eliseu em si, nós vemos ele chamar Eliseu de pai. Meu pai. Nós vemos que Eliseu proveu livramentos para ele, para o seu reinado. Nós vemos que Eliseu era a chave para que o reino não tivesse caído. Mas o rei de Israel não entendia assim. Nós vemos na característica que ele estava sobre os muros,
com a roupa de cilício por dentro, colado à pele. Logo se indica que ele não tirou o manto real. Ele colocou até pano de saco, mas é para ser notado pelas pessoas. Não porque ele se arrependeu de coração, não porque ele estava a buscar a Deus, não que ele tinha realmente vontade de fazer algo, ele estava esperando o tempo passar. Ele estava acostumado a Eliseu socorrê-lo. Quando a mulher pede para o rei acudi-la, ele fala assim: o que eu posso fazer por você, já que Deus não está fazendo nada? Quando ele usa essa expressão, ele já declara, e fica claro, que ele está insatisfeito. E ele culpa a Deus pela circunstância do reino que ele governa. Não satisfeito, ele ainda debocha, porque ele diz: você quer que eu busque o quê? No lagar? Algo para você? Se Deus não tem nada para fazer por você, eu também não tenho. Este era o relacionamento de autoridade que ele tinha sobre aqueles que estavam abaixo dele. Nós vemos pessoas que às vezes se colocam em local de autoridade, mas Deus não o queria naquele local. Que na verdade, às vezes, ele só está lá porque tem alguém que ora e jejua pela vida dele. Porque tem o desejo de que a obra não pare e que tudo vai bem. Mas não tem capacidade nenhuma na própria pessoa para estar na posição que está, exercendo o ofício a qual é importantíssimo. Nós criticamos os governantes do Estado, da República, por inaptidão naquilo que fazem. Mas tem líderes evangélicos que também são inaptos para estarem aonde estão. Só estão lá porque tem alguém que ora, que mantém a obra de pé, que mantém a comunhão com Deus, que não culpa ninguém, que aceita a responsabilidade para si mesmo, que a honra não chegue. Chega ao ponto de consagração, oração, jejum, serem impostas aos demais, mas não a si mesmo. Precisamos fazer não como este rei. Porque todo homem de Deus que ele queria uma mudança para o seu povo, ele se vestia de pano de saco, não por dentro de um manto real, mas ele se despia da glória, da ornamentação para falar: nós precisamos de mudança e de restauração. Nós vemos Mordecai, ele parar perante o palácio do rei, esperando que a resposta viesse de Deus, jejuando e orando, porque na posição que ele assumiu ali, foi uma posição espiritual de pilar. Deus ainda tem homens e mulheres de Deus que são pilares. Mas tem líderes que nunca foram pilares de coisa alguma. Nada se sustenta em suas mãos, porque eles são vaidosos, e a vaidade é o que faz a queda. A vaidade e o orgulho é o que faz tudo aquilo que ele toca a mão ser destruído. Esdras, quando quis que Israel se consertasse, quando ele quis preparar o templo, ele não pediu a alguém que o seguisse.
Ele não vestiu o cilício por dentro. Ele se desfez da sua roupa, a rasgou, e orou, e clamou, e chorou, e jejuou, para que todos vissem a necessidade que eles tinham, da sua dificuldade que eles estavam passando, que eles precisavam de conserto, que eles precisavam ter uma vida diante de Deus, que o povo precisava de restauração, que ela não viria de nada externo, mas ela só viria através do reconhecimento das falhas próprias, para que a glória de Deus se manifestasse e fosse efetuada. Nós precisamos nos levantar para falar com Deus. Nós vemos que Eliseu poupa este rei, não uma vez, não duas vezes, como diz o texto, 2 Reis, capítulo 6. Tanto que o rei da Síria, ele indaga a sua diretoria. Quem aqui é pelo rei de Israel? Quem aqui está dando ao rei de Israel a conhecer aquilo que nós estamos fazendo? Ele está tendo livramento das nossas mãos e alguma coisa está acontecendo e tem que ter saído daqui. Então, um dos seus servos, dos seus líderes, lhe disse: há um homem, um profeta, que é aquilo que o rei fala em oculto, ele declara ao rei de Israel. Pensa que para o rei da Síria, quando ele vê essa situação, ele define: olha, se é um homem que está mantendo Israel de pé, nós vamos derrubar este homem. Digo que Satanás também pensa assim de muitos homens e mulheres de Deus dentro da igreja. Se eu derrubar aquele irmão que ora, aquele irmão que jejua, aquele irmão que tem contato com Deus, a vitória é certa, a vitória é garantida. Entende que a batalha que o rei da Síria estava destinado a cumprir naquele período era o seguinte: esquece o rei, esquece o reinado. A coroa só está na cabeça dele, não por merecimento do rei, mas porque tem alguém que ora, tem alguém que jejua, tem alguém que escuta a voz de Deus, tem alguém que Deus quer abençoar. Vamos derrotar a vida dele. É por isso que se levanta muita gente para confrontar a sua vida, para tentar te desrespeitar, te menosprezar. Talvez para lhe ferir, é porque você é um pilar que Deus escolheu para manter a obra dele de pé, para manter a tua família de pé. Porque às vezes o diabo sabe que se ele tocar na tua vida, ele derruba toda a família, toda a casa, todo o negócio, toda a empresa. Aleluia! Quem tem comunhão com Deus gera bênção, gera livramento. Aleluia, porque quem está ligado com Deus tem resultado diferente. Glórias ao nome do Senhor. Quando o rei organiza aquela multidão de exércitos, Geazi sai para fora e fala-lhe: Eliseu, estamos basicamente perdidos. Não tem para onde fugir. Mas Eliseu, águia, homem de Deus, ele sabia que os anjos do Senhor estavam ao seu redor. Porque a palavra diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o buscam e o temem.
Ele tinha compromisso com Deus. Deus não lhe deixaria ficar à mercê de ataque nenhum, de adversário algum, porque a obra que ele estava fazendo não era dele, era de Deus. Quando nós estamos servindo a Deus, nós devemos pensar e ter a convicção de que os anjos do Senhor estão ao nosso lado para nos dar vitória sobre todo o exército do inimigo, sobre toda a potestade maligna, potestade do ar, porque estamos guardados, porque temos compromisso com Ele. E Deus não se esquece daquele que é fiel, justo e verdadeiro, que é íntegro em seus caminhos, que vive a vida em obediência com Deus, que não culpa o próximo pela falha própria, mas aceita a correção do Pai. Deus seja poderoso em nossos dias. A afronta que este homem faz a Eliseu é tenebrosa. Eliseu ora, e todo aquele exército inimigo é cegado. Então Eliseu, que ao olhar humano era presa, agora é ele quem está no controle e leva todo o exército da Síria cego, indefeso, para a presença do rei. Quando chega lá, no local, no verso 21, o rei diz, e mostra a sua euforia em dizer, e quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu, feri-los-ei, meu pai. Na palavra de Deus está 2 vezes mencionado feri-los-ei. Aí Eliseu dá um ensinamento a ele. Quando você estiver na peleja, lutando contra os teus inimigos, você vai lhes ferir. Mas quando Deus quer demonstrar o seu poder, você não toca na pessoa. A vontade dele era ferir, porque ele já tinha no seu caráter vencer a qualquer custo. Ter sucesso acima de qualquer coisa. Tanto que quando o rei da Síria cerca a cidade, ele não sai para fora para lutar. A vontade de ferir o inimigo acaba. A força da sua mão se esvai. Mas ferir o indefeso, para ele era lícito. Ferir quem não tinha voz era fácil. Tanto que quem tem o microfone às vezes fala demais. Fere as rosas que estão escutando a palavra. Arranca as rosas do jardim. Porque quando está com a espada na mão, a oportunidade de fazer, faz. Quando vai ser visto, quer fazer. Quando vai ser notado, quer fazer. Um rei que não tinha caráter. Um rei que não lembrava do que foi feito por ele. O rei que não tinha coragem de lutar pelo seu povo. Se trazemos isso aos líderes hoje, nós podemos simplesmente comparar a líderes que não têm coragem de jejuar pelo membro da igreja que está em dificuldade, que não tem coragem de abrir mão do que tem para dividir com o teu próximo, que se esquece dos menores da casa,
que por ser pastor não pode varrer a igreja, não pode receber o irmão na portaria, tem que estar em destaque. Eu nunca vi um apóstolo dizer que ele era presidente. Ele era diferenciado dos demais. Porque os apóstolos aprenderam com Cristo, dizendo: o maior sirva o menor. Que para servir a Deus no diaconado também tinha que ter características de governar bem a sua casa, não ser espancador dos seus filhos, não ser vaidoso, não ser dado ao vinho. Características de líderes que mais se assemelham a esse rei. É o que tem feito o evangelho perder a credibilidade no mundo. Porque aqui somos todos filhos da misericórdia, enxertados na videira verdadeira que é Jesus Cristo. A causa de nós não sermos consumidos ainda é a misericórdia de Deus, não é mérito próprio. Não é mérito, não é título, não é coroa, não é status, não é fama. É a misericórdia dele que nos alcançou, que nos purificou de todo o pecado. Se nós não entendermos isso, as dificuldades que iremos passar serão tenebrosas. Quando o rei manda o seu servo arrancar a cabeça de Eliseu, Eliseu está sentado na sua casa com os anciões da cidade. Logo se entende que quem quer resolver problema se reúne. Quem quer resolver dificuldade se reúne. Mas quem quer comandar a deleito próprio faz sozinho. A coroa mexeu com a vaidade desse rei. Porque esse rei não estava em concílio para resolver o problema da cidade. Mas Eliseu estava reunido com os anciões, esperando Deus dar uma palavra. A igreja perde muito pela falta da unidade. Nós não podemos agir na obra de Deus e fazer as coisas para Deus sem que haja comunhão e unidade em tudo aquilo que nós fazemos. Para que a obra de Deus cresça, para que o povo não pereça, para que haja crescimento e mantimento na casa do Senhor. Unidade e foco nisso. Decisões unilaterais vão causar discórdia, confusão e traumatizar muitas vidas. Quando Eliseu está na sua casa e ele diz, antes que o servo do rei entrasse, ele fala, se apressam os pés do servo do homicida. É uma definição muito clara daquilo que Jesus Cristo fala, que quando o intuito já está no coração, antes que se realize, a pessoa já está sob o domínio daquilo. Então o rei naquele momento já era um homicida, porque o seu desejo da sua alma era a morte de um justo. Mas Deus ainda guarda os verdadeiros e os justos dele. Naquele momento, Eliseu dá uma palavra de Deus. E ele diz que amanhã as coisas voltariam ao normal. A fome do povo acabaria, se estancaria.
Só um verdadeiro homem de Deus, quando é confrontado, não rebate com farpas, não rebate mostrando que é maior, mas rebate com uma palavra de bênção. Nós vemos Samuel ter a mesma característica quando lhe foi falado que não queriam que os seus filhos reinassem sobre o povo, mas que se elegesse um rei. Deus entra neste confronto, nesta afronta e fala a Samuel: Samuel, eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim. Nesse momento, o povo pergunta a Samuel se ele mudaria, e Samuel diz: de maneira alguma deixarei de orar por vocês. Porque mesmo sendo duas pessoas ingratas, orgulhosas, vaidosas, mesmo que as pessoas o tenham confrontado, ele não mudou o caráter dele, porque o caráter dele era inspirado por Deus. Ele tinha contato com o autor da vida. Ele permaneceu o mesmo. A afronta e a circunstância não mudou o caráter dele. Mas mudou a do rei de Samaria. Nós vemos isso acontecer muitas e muitas vezes. A personalidade do indivíduo, que nós sabemos que é diferente de um para o outro, não define o caráter da pessoa. Na mesa a qual ele estava sentado, ele viu os anciões. A Bíblia declara que havia um homem, um senhor, que na hora que Eliseu deu a palavra de vitória para o povo, para os anciões, a primeira ação dele foi debochar. E ele diz uma expressão assim: poderia o Senhor abrir as janelas dos céus para que isso acontecesse? Primeiro, ele duvidou do profeta. E duvidando que o Deus de Israel tinha poder para fazer a obra dele. O que aprendemos com isso é que tem pessoas que não devem ouvir os projetos de Deus, porque o que eles causam é discórdia. Nós vemos isso também quando Josué e Caleb vão à cidade. A terra era tudo que Deus tinha prometido, mas a boca deles atrapalhou o povo de entrar e conquistar aquilo que já era liberado para o povo de Deus. Tem pessoas que são tropeço e atraso de vida. Nós, assentados à mesa com pessoas assim, que têm falta de caráter, que não têm fé, nós devemos reconhecê-las para que nós limitemos aquilo que nós vamos abrir perante elas. Porque tudo o que ela quer fazer é criticar, o espírito crítico. Até naquilo que Deus pode fazer. O espírito crítico é a pior coisa que uma igreja pode ter. Porque o espírito crítico sempre diz que um culto tal não vai dar certo, que a oração já devia ter acabado, que deve ser mudada alguma coisa, que fulano de tal deve ser substituído. Porque o espírito crítico, ele é isso. Ele quer ver a queda para equiparar. Porque funciona assim. Quem não alcança, quer que o outro caia para que eles estejam no mesmo nível. A necessidade da vaidade do espírito crítico está não na conquista própria, mas no desmerecimento de quem tem ligação com Deus.
E uma coisa que sabemos, que comunhão com Deus, ligação com Deus não se compra. Nós vemos isso no livro de Atos. Quando Simão tenta comprar o poder de batizar com o Espírito Santo. Comunhão com Deus é relacionamento. Relacionamento é dia a dia. Quem tem, tem. Quem não tem, não tem mesmo. Tem que se arrepender, voltar o caminho, lembrar de onde caiu, de onde se afastou de Deus, para ter a comunhão com Ele, para poder ouvir a voz dEle. Porque se você quiser conduzir a vida, guiar o povo de Deus sem comunhão com Deus, você está propenso à queda, à derrota. O que o rei de Israel ali em Samaria ele não sabia é que ele fazer a obra naquele momento dependia unicamente dele ter comunhão com Deus, de ele saber ouvir a palavra de Deus, dele entender qual era o direcionamento de Deus, que quando ele queria resolver as coisas pela capacidade própria, ele não tinha forças para vencer as lutas. Nós devemos se manter como Eliseu. Naquele momento em qual o espírito crítico daquele Senhor diz, poderia o Senhor abrir janelas nos céus para dar livramento a este povo. Naquele momento, nós vemos que Eliseu libera uma palavra para este homem. Você verá o livramento de Deus sobre a nação, mas você não participará dela. Sabemos que Deus agiu naquela noite. Todo o exército da Síria bateu em retirada, fugindo, largando tudo para trás. Vemos que 4 leprosos vão até o acampamento e eles veem que os sírios foram embora. Nós vemos que eles saqueiam, tiram o ouro e a prata da primeira tenda, comem, bebem, fogem e escondem o tesouro. Depois eles voltam na segunda tenda, pegam o ouro, pegam a prata, comem e vão embora. Na terceira vez fazem o mesmo. Aí um deles disse: que o mal de Deus não venha sobre nós, que nós vamos a Israel contar o livramento do Senhor. O que também revela o caráter deles. E o que revela o caráter de muita gente. Primeiro sacia a fome própria, para depois se importar com quem está por necessidade igual. Porque eles agiam assim, porque havia um espírito da falta naquele ambiente. E quando o espírito da falta está no local, o que as pessoas mais querem era tirar para si próprio. E essa nunca foi a vontade de Deus. A vontade de Deus é que repartamos aquilo que nós temos com quem não tem. Essa é a inspiração divina. Quando nós estamos nesse comportamento como os leprosos, vamos tirar primeiro o nosso, vamos fazer para nós, vamos saciar a nossa falta agora primeiro. Nós estamos deixando de abençoar vidas, nós estamos agindo contrário ao querer e à vontade de Deus. Aquele Senhor a qual falou as janelas dos céus teriam que ser abertas, o rei lhe coloca na porta para que ele fosse um dos primeiros a sair. E acontece aquilo que Eliseu diz. Ele até estava na porta para contemplar o livramento, mas as pessoas o pisotearam e ele morreu naquele local sem tocar em nada do livramento que Deus tinha dado.
O que também denota que não só o rei, mas todo o povo tinha necessidade dele acima da vida de uma pessoa. Porque quando as pessoas passaram galopando, pisando em cima daquele homem, sem voltar para trás, elas demonstraram que elas não eram merecedoras do livramento de Deus. Elas eram pessoas que estavam vivendo como animais, buscando só realizar as suas vontades e os seus desejos, saciar a sua fome natural. Eles não estavam preocupados com ninguém. Se eles tivessem que pisotear não só o Senhor, mas crianças, eles teriam feito. Eles teriam realizado isso. Amós também profetizou sobre este reinado. E Amós começa a profecia no capítulo 4 dizendo assim: ouve a palavra do Senhor, vós vacas de Bazã, que estáis em Samaria, que oprimes o aflito, que humilha os pequenos. Eu, o Senhor, pela minha santidade juro, que isso não ficará assim. Levarei vocês com ganchos, e seus filhos com anzóis, perante a brecha dos muros, até Hermon, porque vocês não se arrependem. Não mudaram o comportamento. Aí ele continua dizendo: vai a Gilgal, que era o local onde era a profecia. Vai a Gilgal. Lá você ofereça teus sacrifícios. Ofereça teu dízimo de 3 em 3 dias. Porque disso vocês gostam. Mas eu tenho deixado os teus dentes embranquecidos. Eu tenho deixado a falta de pão no seu lar. Eu também tenho permitido que os teus jovens morram. E vocês não se arrependem. Então ele diz a palavra: levanta-te, ó Israel, para falar com o teu Deus. Porque tem hora que Deus tem que nos confrontar as nossas ações, porque nós estamos deixando de ouvir a orientação dele. O povo se comportava de tal maneira, porque eles não tinham um líder que tinha contato com Deus. Eram guiados por um homem cego, espiritualmente morto, que não tinha afeição e não tinha honra a quem lhe abençoou. Nós devemos priorizar em nossas vidas lealdade, honra acima de todas as coisas que nós estamos realizando em nossas vidas, em nosso negócio e na igreja. Honra e lealdade, respeito, compromisso, fidelidade. A necessidade de um é a necessidade de todos. Porque todos nós estamos vivendo debaixo da misericórdia do Deus Todo-Poderoso. Porque é só através dele que alcançamos a vitória e a resposta para as nossas vidas. Que não é nosso relacionamento com Deus, tem que ser baseado no nosso tratamento unilateral com as pessoas que estão à nossa volta. Ele sim é o único pastor verdadeiro que teve coragem de entregar a sua vida pelas suas ovelhas. Paulo diz, a palavra de Deus diz também,
que nós devemos nos compromissar, devemos amar a igreja como amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja. Nossa casa é prioridade, nossa família é prioridade, nossos relacionamentos têm que ser mantidos honestamente. Temos que lembrar, Jonatas abençoou Davi, Davi abençoou Mefibosete. Sabe o que é isso? Se eu não posso honrar quem um dia me honrou, eu vou honrar quem é alguém da família dele. Eu não vou deixar de honrar e de manter o meu compromisso que eu tive com alguém, porque a minha palavra não pode ser dúbia, não pode ser sim, sim, não, não. O rei uma hora chamava Eliseu de pai, na outra mandava lhe arrancar a cabeça. Não pode viver assim. O homem ou a mulher de Deus, a palavra dele tem que ser honesta. Tem que dizer algo e aceitar isso como uma verdade para a vida. Tudo o que foge disso é procedência do maligno. Mentira não pode estar na boca de crente, na boca de pastor, na boca de líder, na boca de rei, não pode estar na boca de governador, não pode estar na boca do marido com a mulher não pode mentir para o marido, os filhos têm que ser honestos com os seus pais. O caráter é aquilo que nós devemos prezar, porque podemos fazer as coisas sem intenção alguma, sem emoção alguma, mas não é isso que Deus quer. Porque Deus sonda os nossos corações e a nossa mente. Deus sabe como nós estamos conduzindo em nossas vidas. Não dá para fugir, não dá para viver uma vida de aparência. Deus está vendo. Deus requererá cada palavra ociosa que sai da nossa boca. Deus requererá a nossa conduta. Deus, Ele está olhando. Toda vez que nós queremos fraudar alguém, Deus está vendo. E é isso que o povo não vê. É isso que o povo não via. Porque estava vivendo pela necessidade. Tanto que Jesus, quando Ele faz um dos seus milagres, que é a multiplicação, Ele sabia diferenciar quem estava atrás dele pela necessidade do agora e quem estava para ter mudança de vida. Nós devemos nos conscientizar se o que nós estamos buscando em Deus é uma mudança de vida para termos uma vida decente com Ele, ou se nós estamos querendo só que Ele supra a falta que nós estamos tendo. Porque se estivermos em busca só do pão que é perecível, nós passaremos por cima dos pequenos e dos menores. Porque se nós ainda estivermos buscando o pão e a prosperidade e não o que é espiritual, nós estamos propensos a oprimir o aflito, a desrespeitar o próximo. Porque o objetivo não pode ser esta terra. O objetivo não pode ser a fome natural do momento. O objetivo nosso, ele tem que estar ligado com o sacrifício de Cristo na cruz, com a promessa do reino eterno nos céus. Nós precisamos lembrar que entraremos diante dele e nós não podemos entrar neste ambiente de cabeça baixa, sem ter nada em nossas mãos. Ele pesará as nossas obras, ele dará o galardão a cada um segundo aquilo que produziu. Se aquilo que você produziu em Deus não tiver valor algum, ele vai queimar no fogo. Você não terá recompensa se você estiver agindo fora da vontade dele, fora do seu querer. Aleluia! Viver com Deus, viver em Deus é viver em obediência à vontade dele. Se você vive pela necessidade, você vai pisar em pessoas. Devemos ser a mão que ergue aos caídos.
para não ouvir. Tive fome e você não me alimentou. Você passou por mim sem se importar com a minha necessidade. Tive sede e você não me deste de beber. Eu estive nu e você não me cobriste. Apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Deus, Ele declara isso, para que nós refletimos como estamos vivendo. O próprio texto faz a indagação. Quando, Senhor, te vimos e não lhe demos de comer? Quando te vimos e não saciamos a tua sede? Quando te vimos e não te vestimos? Quando vocês deixaram de fazer a estes pequeninos? Quando você deixaste de fazer isso àqueles que eram pequenos, aqueles que não tinham capacidade, quando vocês deixaram de fazer o bem. Tiago 4,17 diz: vocês pecam porque vocês podem fazer o bem e não faz. Deus não nos cobra nada que esteja sobre a nossa capacidade. Deus vai lhe cobrar, meu amado, meu querido ouvinte, aquilo que Ele tem colocado em tua mão, você tem a responsabilidade de fazer crescer. Quando Deus dá os talentos, Ele vai distribuindo segundo a sua capacidade, porque Deus não quer te sobrecarregar. Deus não vai lhe dar peso acima da sua força. Deus não vai te levar à prova que você não aguenta. Deus não é carrasco. Deus é justo. A justiça dele é maior do que a nossa. Agora que nós devemos prestar conta daquilo que nós estamos fazendo, nós devemos prestar conta com Deus. E chegará o dia em que os livros se abrirão e teremos que olhar para aquele homem que tem os olhos como chama de fogo, seus cabelos são brancos como a neve, aleluia, está vestido de branco, aleluia, aleluia, na sua coxa está escrito Senhor dos Senhores, Rei dos Reis. É Ele que tem o pé como latão reluzente. E se a mão dele não estender para nos dar a misericórdia, estaremos perdidos. Viver a vida com Deus é entender que Ele ainda é Senhor, que Ele está vendo ao nosso comportamento, que Ele está medindo as nossas ações, que Ele está sondando os nossos pensamentos. Não devemos fazer como Adão, culpar o outro pelas falhas que cometemos. Adão, quando foi confrontado, disse: a culpa é da mulher. O rei diz: vamos cortar a cabeça do profeta. Ele não está agindo. Devemos olhar intrinsecamente para as nossas vidas, para vermos se nós estamos agindo pelo ego, pela vaidade, pela soberba, ou nós estamos vivendo para que o nome dele seja glorificado através de nossa vida, porque toda honra, toda glória e todo louvor não é para ser do homem, é para ser do Deus vivo, todo-poderoso, Rei e Senhor. Meu filho me fez uma pergunta esses dias: pai, quando que nós vamos ver pessoas sendo curadas dentro das igrejas, como era no tempo dos apóstolos? E eu disse a ele: meu filho, você verá isso quando a vaidade e a glória do homem for extinguida, para que a glória seja de Deus. Porque quando o milagre acontece dentro de uma igreja, diz a igreja do pastor fulano, a denominação X. Quando
quando tiraram o nome de Jesus Cristo salva, cura e liberta das Assembleias de Deus, foi o maior erro que nós cometemos em toda a história da Assembleia de Deus. Porque não é a igreja, não é o pastor, não é a denominação que cura, não é o pastor que salva, não é a igreja A, B, C que salva, mas é Jesus Cristo, Senhor, Rei dos Reis, a Ele a glória, a Ele a honra, a Ele o louvor. É Ele que opera, é Ele que tem nas mãos a chave do inferno e da morte. É Ele quem transforma a noite em dia. É Ele quem faz com que aquilo que estava a perecer, a cair, está a derrota. É Ele que restaura e muda a vida, porque Ele já mudou a minha vida e Ele tem mudado a vida de muitos. Nós somos testemunhas que é o nome dEle que tem feito aquilo que nós temos de alegria em nossas vidas. Foi o sacrifício dele, não foi mérito nosso. Ele despiu da sua glória, se fez maldição por mim e por você, para que tenhamos a chance de chegarmos a Deus. Paulo diz que ele está afirmado como âncora no Santo dos Santos, para nos dar acesso ao Pai. É a misericórdia dele que tem cobrido as nossas vidas. A honra tem que ser dele. A glória tem que ser dele. Quando nós atribuímos o milagre ao homem, a vaidade entra e o diabo atua. Eliseu nunca disse que o livramento era consequência da vida que ele tinha com Deus. Eliseu nunca se colocou como maior. Paulo e Barnabé, e Paulo e Silas, eu não lembro qual dos dois estava com Paulo na época. Quando o povo ia adorá-lo, eles tiraram as suas vestes e falaram: nós somos homens como vocês são. Isso é um aprendizado para todos os homens e mulheres de Deus que são líderes da igreja. Aprenda a descobrir que você é homem. Tudo que tem de precioso em você é aquilo que Ele colocou, porque você ainda é um vaso de barro. Somos vasos de barro. Nosso tempo se vai. Daqui a 100 anos, nenhum de nós existiremos. Nós devemos entender isso, para que o Espírito dele volte a estar na igreja, para batizar com o Espírito Santo, para que a cura aconteça, para que a libertação de vida se manifeste. Hoje o demônio entra na igreja, prega e vai embora. Porque não conseguimos construir um lugar onde a glória dele é permanente, presente. Porque buscamos a glória para nós mesmos. Eu sou de uma convenção de pastores. A primeira pergunta que eles fazem naturalmente é: você é o presidente? Tem quantas denominações? Vaidade. Não vem com uma palavra de Deus. Não vem com uma palavra de vida eterna, de alegria. Não vem com um testemunho de graça. Porque estão à busca do pão, não da graça, não do perdão. Porque não entendem que ainda são vasos de barro,
quando estão no carro chique, dentro do paletó chique ainda é um vaso de barro. Se morrer, fede e apodrece. Nós devemos buscar aliança com Deus, ou ficaremos cegos como o rei de Samaria, buscando a quem culpar pelos nossos fracassos e nossos erros diante da obra de Deus. As pessoas ainda buscarão resposta dos seus líderes, mas eles têm que ter ciência de que a resposta não está nele, a resposta ainda está no Senhor. Homem de Deus não aconselha com eu acho. Homem de Deus aconselha com está escrito. Vemos muitas pessoas dizerem hoje, a Bíblia vai dizer não. Não é a Bíblia vai dizer não, já está escrito. A palavra já foi dita, já foi mencionada, é imutável. A Bíblia não vai dizer está dito. Nós esperamos o cumprimento, porque a trombeta vai tocar. E ele chamará os seus eleitos para estar com ele no céu de glória, para contemplar daquilo que ele tem preparado para a igreja que não se contaminou, que não se corrompeu, que não aceitou a marca do Cordeiro, que não barganhou a cruz, mas carregou o seu fardo para alcançar a salvação. E ele dará a coroa da vida ao que vencer. Louvado seja Deus. Oremos. Pai eterno, Deus querido, Deus amado. Aqui, ó Pai amado, está a tua igreja, ó Pai amado, a qual já ouviu a tua palavra. Deus querido, que o Senhor, ó Pai amado, nos ajude a ser como Eliseu. Um homem que vive diante de ti, da tua presença. Um homem que não se corrompe nem culpa os demais. Mas é um homem que sabe que se não for a tua misericórdia, nada será. Deus querido, toma a vida das pessoas que estão ouvindo na live. Deus querido, os encoraja a ter uma vida de compromisso contigo, de fidelidade. Que eles sejam cada vez mais fortalecidos diante de ti e diante da tua presença. Que todo ataque inimigo seja derrubado pelo peso da glória que o Senhor vai derramar sobre a vida dele e sobre a vida dela. Deus querido, fortaleça a mão dos teus pilares. Seja ele líder, ou seja ele obreiro, ou seja ele membro. Mantenha os teus pilares, ó Deus querido, dentro da tua casa, para que a casa não caia, para que não seja derrubada pelo inimigo. Deus querido, arranque de nós toda a vaidade, a arrogância, egocentrismo, mas que o Senhor, ó Pai amado, tome o primeiro lugar em nossas vidas. Volte, Senhor, a habitar no meio do teu povo. Deus querido, que a tua igreja, no dia qual o Senhor chamar, tenha em suas mãos a sua obra verdadeira, justa e perfeita, que obra alguma se perca, que obra alguma seja queimada e desfeita, mas que virem pedras preciosas, Senhor, nos céus, para que podamos nos orgulhar que vivemos uma vida de obediência ao Senhor, numa terra tão ímpia. Deus querido, que o Senhor, ó Pai amado, prepare uma mesa, para que nós podemos nos assentar no trono de glória, para ver, ó Pai amado, quão misericordioso e quão maravilhoso o Senhor é, porque nós não merecíamos, mas o Senhor nos amou primeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Pai amado, eu te peço pela vida daqueles que estão enfermos nos seus lares. Deus querido, eles estão, ó Pai amado, em dificuldade. Toque na vida de cada um deles. Livra-os de toda enfermidade, de todo jugo. Deus querido, que haja liberdade de vidas sobre a vida de todos aqueles que estão ouvindo esta oração. Deus querido, que o Senhor, ó Pai amado, fortaleça a estrutura dos homens e mulheres de Deus, para que as circunstâncias não o abalem. Deus querido, que o alicerce do teu povo seja
hoje a tua palavra todos os dias. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.